Bancasesp, Polícia Civil 2016. Nomeação, promoção e ascensão funcional são formas válidas de provimento de cargo público. Item errado. A Lei 8.112, de 90, estabelece 7 hipóteses de provimento. 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Observação: a ascensão e a transferência foram revogadas pela Lei 9.527, de 1997, pois são consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Bancasesp, Polícia Civil 2016. A vacância de cargo público pode decorrer da exoneração de ofício de servidor, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Item correto. A exoneração de cargo efetivo acontecerá a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício dar-se-á. Inciso 1. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Ou 2. Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Bancasesp, DPU 2016. A investidura em cargo público em comissão ocorre com a nomeação e independe de prévia habilitação em concurso público. Item errado. Segundo a Lei 8.112, de 1990, os cargos públicos podem ser de provimento efetivo ou em comissão. Provimento efetivo dependem de prévia aprovação em concurso público. Em comissão, é de livre nomeação e exoneração, motivo pelo qual não depende de prévia aprovação em concurso público. Mas a investidura em cargo público ocorrerá, em qualquer caso, com a posse. Artigo 7º. Bancasesp, Anvisa 2016. João, após aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. A partir das informações apresentadas na situação hipotética em apreço, é correto concluir que João foi nomeado para ocupar emprego público. Item correto. Essa é a posição dominante atualmente e, por essa questão, parece ser o posicionamento da Bancasesp. Confirmando essa tese doutrinária, as recentes fundações de direito privado criados pela União estão adotando o regime seletista. Logo, João, de fato, foi nomeado para ocupar emprego público. Bancasesp, TRF 2017. Situação hipotética. Em 2015, Lucas, servidor público federal, foi aposentado por invalidez. Em 2016, a Junta Médica Oficial declarou insubsistente os motivos de sua aposentadoria. Assertiva. Nessa situação, Lucas deverá ser reintegrado, mas se o seu cargo anterior estiver provido, ele deverá aguardar em disponibilidade até o surgimento de nova vaga. Item errado. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, e não Lucas, será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade.
O caso em tela não reflete um caso de reintegração, mas sim de reversão. Bancasesp TRT 2017. De acordo com a legislação vigente, durante o estágio probatório, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo será avaliado quanto à sua capacidade com relação à disciplina, aptidão mental, capacidade de iniciativa e assiduidade. Item errado. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: 1. Assiduidade. 2. Disciplina. 3. Capacidade de iniciativa. 4. Produtividade. E 5. Responsabilidade. Bancasesp TRT 2017. Servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, desde que aprovado em avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 4 anos de exercício efetivo. Item errado. Requisitos que devem ser atendidos cumulativamente para se obter a estabilidade. 1. Aprovação em concurso público. 2. O cargo deve ser de provimento efetivo. 3. 3 anos de efetivo exercício. 4. Aprovação e avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Observação: o prazo da estabilidade é de 3 anos, e não 2, conforme consta expressamente no artigo 21 da Lei 8.112, de 1990. Tal prazo foi alterado na Constituição Federal de 88, por intermédio da EC 19 de 1998. Bancasesp TRE 2017. Com relação ao regimento jurídico único dos servidores públicos civis da União, é correto afirmar que a relação jurídica estatutária não tem natureza contratual, tratando-se de relação própria de direito público. Item correto. Enquanto o vínculo dos empregados públicos é contratual, a relação entre os servidores públicos e o poder público é legal. Bancasesp TRE 2017. No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, é correto afirmar que a Lei nº 8.112, de 1990, reúne as normas aplicáveis aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das empresas públicas federais. Item errado. O regime jurídico dos servidores públicos civis da União não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista, cujos empregados públicos submetem-se às regras da consolidação das leis do trabalho. Bancasesp TRT 2017. De acordo com a Lei nº 8.112, de 1990, para que um cidadão seja investido em cargo público, ele deverá comprovar alguns requisitos, entre os quais: letra A, nacionalidade brasileira ou estrangeira. Letra B, gozo dos direitos políticos. Letra C, idade mínima de 16 anos. Ou letra D, aptidão apenas mental. Alternativa correta, letra B. Requisitos básicos para a investidura em cargo público, artigo 5º da Lei 8.112. 1. A nacionalidade brasileira. 2. O gozo dos direitos políticos. 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. A idade mínima de 18 anos.
E 6. Aptidão física e mental. Bancasesp TRF 2017. Servidor aposentado por invalidez poderá retornar à atividade caso junta médica oficial declare insubsistentes os motivos da sua aposentadoria, hipótese em que se procederá à reversão do servidor. Item correto. O retorno à atividade do servidor aposentado denomina-se reversão, podendo ocorrer de ofício, quando junta médica oficial declarar insubsistentes motivos da aposentadoria, ou no interesse da administração, a pedido do servidor. Artigo 25. Bancasesp TRF 2017. Situação hipotética. Sérgio, aprovado em concurso público, foi nomeado em 20 de outubro de 2015. Um ano e 2 meses depois, após ter sido aprovado em outro concurso público, entrou em exercício no novo órgão público no dia 15 de janeiro de 2017. No entanto, durante o estágio probatório, ele se arrependeu da nova investidura e decidiu retornar ao cargo que havia ocupado anteriormente. Assertiva. Nessa situação, Sérgio terá direito a retornar ao cargo anteriormente ocupado em virtude do Instituto da Recondução? Item errado. De outubro de 2015 e janeiro de 2017, Sérgio não preencheu os requisitos para se tornar estável. Para isso, ele teria que ter 3 anos de efetivo exercício, além de outros requisitos. Assim, ele não tem direito à recondução se reprovar ou desistir do estágio probatório no novo cargo, pois a recondução é um direito do servidor estável. Bancasesp TRT 2017. Aprovado em concurso para cargo público federal, Carlos foi nomeado no dia 6 de novembro de 2017 e tomou posse no dia 21 do mesmo mês e ano. 30 dias depois, Carlos se apresentou para entrar em exercício. Nessa situação hipotética, de acordo com a Lei nº 8.112, de 1990, a administração pública deverá: letra A, demitir o servidor; letra B, exonerar o servidor; letra C, tornar sem efeito o exercício do servidor; ou letra D, tornar sem efeito o ato de provimento do servidor. A alternativa correta é a letra B. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. O exercício deve ocorrer no prazo de 15 dias contados da posse. Se não entrar em exercício nesse prazo, o servidor será exonerado do cargo. Artigo 15, parágrafo 2º. Dessa forma, Carlos tomou posse no prazo, mas não entrou em exercício quando deveria. Por isso, ele será exonerado. Bancasesp DPU 2016. Situação hipotética. Cláudio, servidor público federal, foi demitido após ter respondido a processo administrativo pela suposta prática de ato de improbidade administrativa. Inconformado, Cláudio ingressou com ação judicial e conseguiu anular a demissão, tendo sido reinvestido no cargo. Assertiva. Nesse caso, a reinvestidura de Cláudio no cargo público se dará por meio da reversão. Item errado. A reversão é o retorno do servidor aposentado. É a reintegração que ocorre quando há invalidação da demissão por decisão administrativa ou judicial, fazendo o servidor retornar ao cargo. Artigo 28. Observação: quando Cláudio retornar ao seu cargo, ele deverá ser ressarcido de todas as suas vantagens. Bancasesp DPU 2016. O cargo público, definido como um conjunto de atribuições e responsabilidades incumbidas ao servidor, é criado por lei para provimento em caráter efetivo
ou em comissão. Item correto. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Eles são acessíveis a todos os brasileiros e criados por lei com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Bancasesp, DPU 2016. Situação hipotética. Giorgio, de 40 anos de idade, é cidadão italiano e não tem nacionalidade brasileira. Foi aprovado dentro do número de vagas em concurso público para prover cargo do professor de ensino superior de determinada universidade federal. Tem o nível de escolaridade exigido para o cargo e aptidão física e mental. Assertiva. Nessa situação, por não ter a nacionalidade brasileira, Giorgio não poderá tomar posse no referido cargo. Item errado. O parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 8.112, de 90, determina que as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos do Estatuto. Logo, mesmo sendo cidadão italiano e sem nacionalidade brasileira, Giorgio poderá tomar posse como professor na Universidade Federal. Bancasesp, DPU 2016. Ascensão e reintegração são formas de provimento de cargo público. Item errado. As formas de provimento estão no artigo 8º da Lei 8.112, de 90. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Observação. Na redação original da Lei 8.112, de 90, ainda constavam a ascensão e a transferência, mas tais formas de provimento foram revogadas pela Lei 9.527, de 1997, pois foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Bancasesp, DPU 2016. O servidor que for nomeado para cargo de provimento efetivo será submetido, após entrar em exercício, a estágio probatório de 3 anos, no qual será avaliado com base na assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Item correto. A Emenda Constitucional 19 de 1998 alterou o período para aquisição da estabilidade para 3 anos de efetivo exercício. Constituição Federal, artigo 41, caput, sendo que, na redação original do artigo 41, caput da Constituição Federal, o prazo para aquisição da estabilidade era de 2 anos. O STJ e o STF passaram a reconhecer que, ao modificar o prazo para aquisição da estabilidade, a Constituição Federal de 88 também aumentou o prazo do estágio probatório. Logo, independentemente de constar na Lei 8.112, de 90, que o prazo do estágio é de 24 meses, o STJ e o STF entendem que a duração do estágio probatório é de 36 meses. Bancasesp, TRE. Após regular processo administrativo disciplinar, servidor público estável ocupante do cargo de técnico judiciário, regido pela Lei nº 8.112, de 1990, foi demitido, tendo sua demissão sido posteriormente invalidada por meio de decisão judicial. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que
O referido servidor não terá direito ao ressarcimento das vantagens decorrentes de sua reinvestidura no cargo. Item errado. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Artigo 28. Bancasesp, TRE 2016. Com base no disposto na Lei nº 8.112, de 1990, acerca do estágio probatório, é correto afirmar que, se o servidor não for aprovado no estágio probatório, ele será demitido. Item errado. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Artigo 20, parágrafo 2º. Bancasesp, Funpresp 2016. De acordo com a Lei nº 8.112, de 1990, tendo sofrido limitação em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, o servidor público estará sujeito à readaptação, que consiste na investidura em outro cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as do cargo por ele anteriormente ocupado. Item correto. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Artigo 24. Bancasesp, DPU 2016. Somente nos casos previstos em lei poderá haver a prestação gratuita de serviços ao poder público. Item correto. O artigo 4º da Lei 8.112, de 1990, determina que é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Assim, em determinados casos, será permitida a prestação de serviços gratuitos. Bancasesp, DPU 2016. Em face da garantia da estabilidade, o servidor público estável só perderá o cargo por força de decisão judicial. Item errado. O servidor estável perderá o cargo por força de decisão judicial, mas essa não é a única causa que levará à perda do cargo, pois o artigo 22 da Lei 8.112, de 1990, diz que o servidor estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Bancasesp, DPU 2016. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, advinda após sua posse em cargo público. Item correto. Artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, e na hipótese de inexistência de cargo vago,
o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Bancacesp DPU 2016. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é válida a exigência de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que esteja a exigência prevista no edital do certame. Item errado. Súmula vinculante 44 do STF. Só por lei se pode juntar ao exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. A exigência será válida se estiver prevista em lei. Logo, o item está incorreto, pois dá a ideia de que a exigência decorreria de previsão apenas no edital. Bancacesp DPU 2016. A investidura em cargo público ocorre com a posse. Item correto. Segundo a Lei 8.112, de 1990, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 7º. Para que o servidor possa investir, ele deverá suprir alguns requisitos básicos. Incisos 1. Nacionalidade brasileira. 2. Gozo dos direitos políticos. 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. Idade mínima de 18 anos. E 6. Aptidão física e mental. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.